Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje nós iremos falar sobre perdão. Como perdoar se eu ainda sinto mágoa? Será mesmo que eu consegui perdoar? Quem ama, perdoa. Então hoje a gente vai aprofundar nessa esfera dos relacionamentos humanos chamado perdão. E eu tenho certeza que hoje vai ser um daqueles vídeos que vai limpar muita neurose da cabeça de vocês, assim espero. E para a gravação, eu, para variar, tenho uma ilustre presença. Cadê? Aí, ó. E essa mão tá diferente, hein, Lino? Tá tirando onda com essa mão aí, hein? Eu também tô. Bora pro vídeo. Então olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de perdão, e entre tantas outras coisas que estão tão presentes na nossa vida e que muitas vezes a gente não para pra pensar. O perdão, bem como inúmeros outros jargões ou figuras de linguagem que a gente fala com tanta propriedade, são construtos intelectuais. Ou seja, quando a gente fala de perdão, percebe que o perdão ele tem um elemento de abstração? Tu não consegue achar um respaldo na realidade para o perdão. Vou te dar um exemplo. Quando eu falo vaca, tem uma vaca aqui em casa. Ei. Hã? Ei. Não, animal. Tá. Fica tranquilo, não tô usando figura de linguagem. Tô sendo literal. Mas ó, quando eu falo tem uma vaca aqui em casa, você vai imaginar, que tem um animal de 4 patas, pesado, com uma coloração específica, que faz mu na minha casa, Ou seja, a palavra vaca tem um respaldo muito concreto e objetivo na realidade material. Então, quando eu falo vaca, você não se perde. Você sabe que é um animal, provavelmente você já viu uma vaca. Então, quando eu falo vaca, você tem um referencial muito objetivo na realidade quando você vê uma vaca, meu Deus do céu. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, tem um cachorro e não uma vaca na minha casa, você não se perde, você entende, fala, não, beleza, tá, eu sei que é um cachorro, eu sei que é uma vaca, eu já vi um cachorro, eu já vi uma vaca, e portanto, eu não tenho dúvida de que o que você está falando é verdade, está tudo certo. Agora veja, quando eu falo de perdão, o que isso significa na realidade? Por que a gente se perde quando a gente fala, por exemplo, de perdão? Porque o perdão ele não tem um respaldo tão concreto como, por exemplo, de um animal, de um objeto material. Por isso que a gente fala que o perdão ele é um movimento intelectual. E nem mesmo afetivo, hein? Isso eu vou explicar daqui a pouquinho. Então veja, quando eu falo assim, olha, eu perdoei a Dani. Tá, mas o que significa isso na realidade? Tanto que gramaticalmente perdão é um substantivo abstrato. É um substantivo abstrato, Aí minha professora de português. Perdão é um substantivo abstrato, exatamente. Ele tem um elemento abstrativo muito, muito complexo. Então, por isso que a gente se perde. Por isso que as pessoas vão no meu consultório e falam, Otávio, eu não sei se eu perdoei. Porque eu ainda sinto raiva dele, eu ainda sinto raiva dela. Eu acho que eu preciso entregar o perdão para me libertar das amarras do passado. Ou seja, as pessoas elas falam isso por quê? Porque elas não conseguem articular o termo perdão com uma experiência real que entregue um respaldo a ponto dela ter certeza de que ela conseguiu entregar algo que ela está querendo entregar, que é o tal do perdão. Então, por exemplo, um casal, quando acontece uma traição, a mulher perdoa. Tá, o que significa ela perdoar? Significa que eles vão ficar juntos? Significa que eles vão se separar, mas ela não vai carregar rancor dele? Significa o quê? Então, claro, é um aspecto um pouco complexo falar do perdão e por isso que as pessoas trazem tanta neurose em torno desse assunto, sobretudo no nosso meio contemporâneo, que eles pegaram um elemento profundamente cristão
e transformaram num processo de self-empowerment, ou seja, num processo de autoaperfeiçoamento, num processo meio coach de enxergar a vida. Se vocês forem parar para pensar e analisar, você vai nos cursos de coach, né? E como o curso de coach ele está sempre trabalhando o autoempoderamento, né? Esses cursos eles se apropriam de diversos termos cristãos e atribuem uma roupagem de autoindividuação, ou seja, de autoaperfeiçoamento, de autodesenvolvimento. Ou seja, por exemplo, perdão. No cristianismo, tu tem que pedir perdão para quem? Para Deus. No self-empowerment, nos coaches, você tem que pedir perdão para si mesmo. Você tem que se perdoar. Eu tenho que me perdoar pelos erros que eu cometi. Eu tenho que me perdoar porque... Me permitir passar por isso. Me permitir passar por isso, exatamente. Agora, não é Deus quem entrega o perdão, é você quem entrega o perdão. Porque o self-empowerment, o autoempoderamento é o quê? É o pecado original, no final das contas. Sereis como deuses. É todo mundo, de algum modo, ali se colocando numa posição de onipotência. Eu posso, eu consigo, eu quero, eu me basto, eu sou suficiente para mim mesmo. Então, se a roda gira somente em torno de mim, é eu que me culpo e é eu que me perdoo. Eu sou o meu juiz e meu réu. Eu sou a minha acusação e minha defesa. É uma maluquice sem fim. Mas veja, então o perdão, aí agora é eu que tenho que entregar o perdão para o outro. É eu que tenho que me perdoar. Eu que sou o agente aqui que julga, sentencia e avalia. E claro que isso começa a se criar um grandíssimo grau de complexidade. Porque você nem sabe muito bem o que é perdoar. Tanto fala na tua cabeça, você tem que perdoar, mas você não sabe o que é perdoar. Mas o que significa isso, meu Deus do céu? É eu dizer pra pessoa que eu perdoo? Isso é perdoar? É eu querer ser amigo da pessoa mesmo depois dela ter feito uma porrada de coisa ruim comigo? Isso é perdoar? O que é perdoar? Então vocês percebem que esse não é um termo tão simples. E a gente fala como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você tem que perdoar, perdoe, nananã. Isso é uma grandíssima confusão, porque as pessoas começam a achar que a minha vida não anda porque eu não perdoo. Parece que há uma energia inconsciente ou há uma amarra psicológica em mim que me impossibilita de andar para frente e evoluir justamente por eu não ter entregado esse tal do perdão. Então olha que pica, você quer perdoar, você acha que você está amarrado por não ter perdoado, só que você não consegue perdoar. Só que quem julga se perdoou ou não é você mesmo. Assim, é fácil de se perder aí. Otávio, eu preciso perdoar o fulano. Porque eu acho que eu não entregar o perdão não vai me libertar desse meu passado. Então, olha só, eu já estou deduzindo que eu estou preso ao meu passado, que eu quero entregar o perdão, só que mesmo querendo, eu não consigo. Mas tu sabe como entregar o perdão, tu sabe o que é entregar o perdão, olha a amarra que tu se coloca. Isso é uma grande fonte de neurose. É tudo abstração, ó, figura de linguagem. Eu estou amarrado. Aonde? Em quê? Eu preciso me livrar do meu passado. Mas dá para se livrar do seu passado? O que significa isso, se livrar do seu passado? E percebe? É tudo figura de linguagem que te coloca numa abstração absurda e que é prato cheio para construir uma porrada de neurose. E aí ficar anos imerso nessa confusão linguística e semântica. Então, hoje a gente vai, assim, vamos colocar os pingos nos is. Vamos entender esse negócio e vamos, assim, operar como gente adulta, né? De maneira muito serena, muito centrada, para que esse negócio do perdão nunca mais seja um problema na sua vida. Em casamento, em não sei o quê, papapá, ppp, amiga, exatamente. É óbvio que aqui a gente vai entrar mais numa questão de relacionamento, mas a gente também vai falar sobre o perdão como um todo, beleza? Então, como a gente introduziu aqui, o perdão ele não tem um referencial na realidade, como tantas outras coisas, né? Mas eu posso afirmar também que bem como a confiança, ou seja, o confiar no outro é uma necessidade da vida humana, o perdão também é. E eu vou explicar isso agora. Vamos lá. Quando eu falo assim, olha, confiar é uma necessidade para o ser humano. Tá? É óbvio que eu estou dando uma figura de linguagem de necessidade aqui, mas é tipo isso. Explico. Olha só,
é muito engraçado, né? Eu entendo quando isso acontece, mas eu geralmente faço essa meditação com os meus pacientes quando eles vêm ao meu consultório com um caso de não confiar. Eu não consigo confiar nas pessoas. Né? A pessoa chega e fala, eu não consigo confiar nas pessoas. Claro, eu estou entendendo o que ela está querendo dizer. Ela está querendo dizer que tem algo nela que tem uma dificuldade de interação com os outros e que ela acha que os outros vão machucá-la a qualquer instante se ela se abrir para as pessoas. Entretanto, se a gente for um pouco mais profundo, a gente vê o seguinte, olha, todos nós, 99% do tempo da nossa vida, a gente está confiando em alguém. Eu estou confiando no mecânico do meu carro que fez a revisão e que meu carro vai andar. Eu estou confiando na empresa de saneamento da minha cidade, que é composta por pessoas, de que hoje eu vou acordar e vou ter água para tomar banho para trabalhar. E também de que a água é potável. E de que a água é potável, exatamente. Sei lá. Eu estou confiando aqui na Fruc, que é uma das grandes empresas aqui de água potável, que vende água em garrafinha aqui da nossa cidade, que amanhã eu vou chegar no posto e vai ter garrafinha lá da Fruc, da água da pedra para eu beber. Então eu estou sempre confiando nos outros. Eu estou confiando o tempo inteiro. Eu estou confiando que quando eu pegar um carro e for viajar vai ter posto de gasolina para abastecer, vão ter pessoas com posto aberto. Eu estou confiando, assim, 99% do meu tempo eu estou confiando nos outros. Imagina se a minha vida fosse uma total desconfiança. Eu não conseguiria sair da cama. Eu não conseguiria pegar meu carro. Eu teria medo de tomar banho. Eu estaria o tempo inteiro o quê? Hipervigilante. E sob certo aspecto, existem transtornos psicopatológicos que têm muito a ver com isso. Como a desconfiança patológica, ou seja, a mania de perseguição. Parece que a realidade inteira está tramando algo para ti. Então, olha, se eu não confio nas pessoas, eu estou ralado. E quem diz que não confia nas pessoas, eu entendo, mas está fazendo ali uma cisão do que é a realidade mesmo das coisas. Então, veja, o perdão, ele se assemelha a isso. Por quê? Porque o ser humano, em sua essência, não vem pronto, não vem dado, não vem perfeito. A gente está num processo de amadurecimento aqui nessa vida. Então veja, se a gente está se desenvolvendo naturalmente, isso já demonstra que nós vamos ter o quê? Falhas, erros, vicissitudes. E isso que eu acho que é muito interessante, assim, que a gente precisa meditar, né? Quando a gente pensa nas relações humanas, muitas vezes a gente esquece, né? A gente não tem consciência de que uma interação entre duas pessoas naturalmente vai gerar tensões, conflitos, atritos. Uma pode errar com a outra e, sob certo aspecto, elas vão ter que ali, se elas quiserem ficar juntas, se perdoar, conseguir lidar com a situação que o outro venha a errar. É assim que funciona, desde que mundo é mundo. Só que olha só, muitas vezes as pessoas elas não refletem sobre isso. As pessoas elas não refletem. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Todos nós temos expectativas e idealizações. Todos nós esperamos algo da vida, dos outros, das nossas realidades, da nossa profissão. Por mais que muitas vezes a gente não tenha meditado a respeito, a gente não tenha pensado a respeito, a gente espera coisas. Então, por exemplo, quando eu penso na morte do meu pai, olha, talvez você nunca tenha meditado sobre a morte do seu pai, mas quando eu penso assim, poxa, a morte do meu pai, naturalmente eu tenho expectativas frente a isso. Eu não quero que o meu pai, o que eu gostaria, qual é a minha idealização, a minha expectativa é que meu pai morra velhinho, sem dor, né, na caminha dele, sorrindo, em que eu possa me despedir, cuidar dele nos últimos dias. Olha, essa é a minha expectativa, essa é a minha idealização quando eu penso na morte do meu pai. Agora veja, meu pai pode morrer amanhã, não pode? Amanhã ele pode estar saindo do trabalho e ser, sei lá, assassinado. Pode acontecer, não pode? Eu não estou querendo que você, Otávio, que pessimismo. Não, estou sendo realista. Pessoas morrem, não morrem? Morrem. Assassinatos acontecem, não acontecem? Sim. Latrocínios acontecem, não acontecem? Sim. Então por que eu acho que eu estou isento disso? Aí que está o ponto. Nós, por conta de uma certa soberba, a gente se acha superior demais ou especial demais a ponto da gente achar que determinados sofrimentos e situações podem acontecer com todo mundo.
menos com a gente. Com alecrim dourado. Com alecrim dourado. Então, quando eu olho o noticiário e vejo que um pai de família foi assassinado, é estatística, acontece. Agora, se o meu pai é assassinado, não, isso não poderia ter acontecido, isso não é justo. Ou seja, eu me coloco numa posição irrefletida acerca da vida, na qual eu acho que acontecimentos que podem acontecer com qualquer um não vão acontecer comigo. Por quê? Por que não? Porque eu sou especial. Então veja, esse exemplo aí que eu trouxe do pai, ele serve também para o movimento do perdão. O que é o achar-se especial demais? É achar que as pessoas que estão ao teu entorno, sei lá por quê, elas jamais vão te machucar. Tu vai estar isento de passar por qualquer tipo de sofrimento nessa esfera. Porque, sei lá, tu acha que tu é muito bom, tu acha que tu é uma pessoa muito especial, e tu acha que por ser muito bom e especial, isso vai te livrar, por exemplo, de um erro de um terceiro contigo. Seja de uma amiga, de um namorado, de um marido, de uma esposa. Não é assim que funciona. E aí, claro, quando a gente fala de perdão, o que o pessoal pensa? Perdoar a traição. A traição, tem que perdoar a traição. Não, mas perdão cotidiano, cara. Todo dia tu vai ter, a pessoa pode vir errar contigo, um amigo teu, pode acontecer falhas, misérias, entendeu? E tu vai ter que ser convocado a perdoar. Então vamos lá. Agora trazendo para essa questão dos relacionamentos. Quando a pessoa fala, Otávio, eu acho que eu não consegui entregar o perdão. Ou até mesmo quando você ficar nessas maluquices, né, nessas abstrações, eu acho que eu não consegui perdoar. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte, tá, mas peraí. O que eu quero de fato, na realidade? Ou eu fazendo a pergunta para você, né? O que você quer de fato, na realidade? Sei lá, você foi traído, beleza. Você quer ficar com essa pessoa ainda? Você não quer ficar? Não, eu quero ficar. Eu já fiquei, ela tá aqui comigo. Só que eu ainda não consigo tratar ela bem. E você acha que o que falta é o perdão para você não tratá-la bem? Para você tratá-la bem? Eu quero entender onde é que você está articulando essa questão do perdão no seu relacionamento. Você acha que você não perdoou por quê? Eu quero saber o que você quer. Você quer estar com ela? Você quer esquecer o que aconteceu? Você quer tratá-la bem? O que você quer fazer na realidade? Porque veja, pessoal, o perdão, como eu falei, é um movimento intelectual, não afetivo, hein? O perdão é um movimento de abstração, de intelecção. Ou seja, eu olho para a realidade concreta de alguém que daqui a pouco cometeu algum dano à minha pessoa e eu avalio aquela situação concreta a partir de um parâmetro de justiça e caridade. Não é justo eu não perdoar uma pessoa, sendo que se eu estivesse na posição dela eu também gostaria de ser perdoado. E diante de uma diretriz de caridade e de amor, as pessoas merecem sim ser acolhidas e serem perdoadas. Porque veja, Deus me perdoa e Deus é o sumo bem e a suma justiça, a suma caridade. Então se Deus me perdoa, quem sou eu para não perdoar os outros? Imagina se Deus me olhasse na mesma régua que eu olho os outros. Imagina se Deus me olhasse da mesma régua que eu olho os outros. Então, imagina, eu não perdoo ninguém. Eu acho todo mundo com uma cambada de filho da puta. Imagina se Deus me olhasse dessa forma. Se Deus me olhasse dessa forma, se Deus te olhasse dessa forma, a gente estaria ralado. É inferninho pra já. Não é assim? Mas não, Deus me sustenta, sempre. Mesmo eu sujo, mesmo eu débil, mesmo eu fraco. Eu tô tirando onda com essa aliança, me perdoa. Hoje vai ser só assim. É que tu falou sujo, chulézinho. É, um chulé. Deus me perdoa. O sacramento, né, católico é uma das coisas mais lindas que tem. E se as pessoas entendessem o sacramento, cara, essa parada de perdão aí, de auto-perdão, de perdoar o outro, isso acabaria da noite pro dia. Não haveria mais essa noia. É maravilhoso, você chega pro sacerdote em persona Christi e ele te absolve, ele te perdoa sempre. Aí você tem uma certeza, uma garantia de que você está sendo perdoado.
Você não precisa mais entrar em luta interior para saber se você se perdoa ou não, porque se Deus te perdoa, porra, que mais que tu quer, meu Deus do céu? Aí tu pode estar achando que tu não se perdoa por sei lá que motivo e por isso que tu não progride, mas isso é uma neurose, você tá se enganando, não é bem isso. Não é bem isso. Mas veja, então o perdão ele é um movimento intelectual, é uma conclusão intelectual. Ela não é uma conclusão afetiva, meu Deus do céu. Então, sei lá, a pessoa foi traída, ela quer continuar com o outro, mas ela não esquece a traição, e ela acha que ela não esquece porque ela não perdoou ainda. Não tem nada a ver. A coisa aconteceu, é um dado concreto, foi um grande peso emocional aquilo para ela. Tá gravada na memória afetiva, ela vai lembrar. Claro que vai. Você acha que você tem memória, você é um ser intelectual, assim, você acha que você vai esquecer de algo que te marcou profundamente? E você acha que o que falta é entregar o perdão para isso se resolver? Não, você vai lembrar, vai doer. É que às vezes a gente acha que o sofrimento ele é assim, algo no qual a gente consegue eleger, ou seja, é possível não sofrer. Olha, depende, tem situações que tu vai sofrer. E esse sofrimento vai ter que carregar ele por um tempo. E isso pode doer. E qual é o problema? Pessoas sofrem, você vai sofrer também na vida. Você pode ter certeza que a sua vida não vai estar isenta de sofrimentos. Não vai. Então uma pessoa pensa assim, que tem que perdoar que perdoando ela vai esquecer. Não, não vai. Então veja, quando a gente fala de perdão, você tem que entender o seguinte, que talvez as coisas que você quer parar de sentir ou começar a sentir não tem nada a ver com o perdão em si. Mas você acha que tem. Mas não é porque você perdoou que daqui a pouco você tem que ser amigo dessa pessoa. Né? As pessoas acham, o que tem a ver perdoar e ser amigo? Se não quer mais ser amigo dessa pessoa, não precisa mais ser. Mas pra mim, essa parada do perdão é muito evidente, muito óbvia. É o seguinte, olha meu Deus do céu. Eu peço desculpa pra Deus, Ele me perdoa. Sempre que eu peço desculpa pra Deus, Ele me perdoa. Mas eu tenho que pedir desculpa. Ele só me perdoa porque eu peço desculpa. Se eu não pedir desculpa, Ele não vai perdoar, né? Como é que Ele vai perdoar uma pessoa que nem tá pedindo desculpa, meu Deus do céu? Então veja, se as pessoas me pedirem desculpa de algum erro que elas cometeram comigo, eu vou perdoar sempre. Acabou. Exatamente como Deus faz comigo e tá resolvido. Não, mas eu tenho que perdoar a pessoa que nem me pediu desculpa. Eu não. Não, tá, eu tenho que entregar o perdão para o fulaninho que ele fez algo ruim comigo. Tá, e ele te pediu desculpa, ele pede desculpa pra isso. Perdoa alguém que não tá arrependido? Perdoa alguém que não tá arrependido? Não, não pede desculpa, não arrependido. Tá, então, que tanto você acha que você tem que perdoar ele? Ele que se foda. Toca a vida. Entendeu? É ele Deus, entendeu? Assim, o perdão final, no final das contas, é com Deus. Então eu que tanto vou me colocar aqui numa posição de juiz, de achar que eu tenho que ficar perdoando o tempo inteiro, né? Que eu tenho que entregar o perdão para todos que nem me pedem. Isso é um delírio. O perdão é pra quem recebe, não pra quem tá dando. Exato. Se você tá sentindo alguma coisa, então tu pede perdão. Exato, exato. Isso é meio que um delírio de onipotência. É tu se achar tão pica que tu tem que perdoar até gente que nem te pediu perdão. É tu se achar tão importante que todo mundo deveria se curvar a ti e pedir o teu aval de perdão porque você, né, é o detentor dessa virtude de perdoar toda a humanidade. Eu acho muito estranho isso. A minha lógica é muito evidente. Olha, eu vou tratar a todos sob certo aspecto da forma que Deus me trata. Eu vou sustentar a todos da forma que Deus me sustenta. Então eu vou perdoar sempre. Erraram comigo, eu vou perdoar. Mas também assim, eu só vou perdoar sem pedirem desculpa. Se não me pedirem desculpa, eu vou ficar o quê? Vou ficar eu pensando se eu perdoei? Porra, sei lá, toca a vida, meu Deus do céu. Que tanto, né? Agora, guardar rancor, mágoa, isso é outra coisa. Eu acho muito maluco, assim, ficar guardando rancor dos outros, sinceramente. Mas isso aí não é bem só uma questão de perdão, é uma questão mais profunda, afetiva, enfim, que aí tem que ser trabalhado em terapia. Mas veja, essa parada é meio maluca, assim, de ficar nessas, entendeu? Meio maluca. Meio maluca mesmo. Mas claro, quando eu falo que perdão é uma necessidade, eu tô querendo dizer o seguinte, que se você quer conviver com pessoas, se você quer ter uma vida comunitária, você vai ter que passar por situações, né, em que os outros irão errar com você e mesmo assim você vai querer estar perto deles. Isso é uma necessidade mesmo, porque você pode ter certeza que se você quer ter uma vida comunitária com outras pessoas, pessoas vão errar com você. E aí, se você não quer ser um eremita,
um perdidão na vida, você vai ter que continuar com essas pessoas, convivendo com essas pessoas. Ou seja, perdoá-las. E o mais bonito, isso vai acontecer com você também. Você também vai errar, você também vai cometer erros e os outros vão te perdoar. Olha, imagina se os nossos pais não nos perdoassem, né? Só que veja, nossos pais, eles não ficam nessa. O filho chega, erra, e o pai chega, meu filho, eu te perdoo. Ia ser muito maluco, né? Qualquer coisa, meu filho, eu te perdoo. O pai toca a vida. Tá, moleque, vem cá, me dá um beijo, vamos tocar a vida aqui. Uma dor profunda. Uma dor profunda, uma coisa meio dramática. O moleque foi lá, tirou 6 na escola, tá com um rojão lá no pátio, meu filho, eu te perdoo. O moleque chega chorando lá, pai, fez merda, né? Fiz merda. Então, segue a relação, vai ficar estremida ali por alguns dias, estremecida, depois segue o baile. O pai não vai deixar de ver o filho, o pai não vai deixar de amar o filho, não vai deixar de estar perto do filho. Então é isso. Isso que vocês têm que entender. O que vocês querem na realidade quando vocês falam do tal do perdão? É ficar com a pessoa? Mas entenda, não é o perdão que vai definir se você vai ficar com ela ou não, meu Deus do céu. É o seu querer. Você quer ficar com a pessoa? Quero. Então é óbvio, um pai, por mais que um filho erre com ele vai querer continuar com o filho. Então isso é mais ou menos já o quê? Um perdão. É querendo dizer o seguinte, olha, tu errou comigo aqui, me decepcionou, foda-se. Eu vou ficar um pouco puto por uns dias e o baile que segue. Mas eu não vou ficar nessa maluquice mental de, eu tenho que entregar o perdão para o meu filho porque ele errou comigo na 6ª série quando ele estourou o rojão na casa da vizinha. Então, pessoal, vocês têm que ser mais normal no final das contas. Vocês têm que entender que vocês às vezes se entram em buracos psicológicos inesgotáveis que, assim, é um jardim de neurose. Não é difícil viver nesses moldes que eu tô falando aqui, meu Deus do céu. Cara, a pessoa errou. A Dani errou, minha mulher, meu Deus do céu. Minha mulher, eu escolhi estar com ela. Tá, vem cá, me dá um beijo, baile que segue. Vou ficar pensando nisso, vou ficar também assim, meu Deus, ela errou comigo. Que tanto? Mas que tanta doideira, né? Tamo junto aqui, segue a vida. E é assim que tem que ser, bem como a questão da confiança, o perdão é muito semelhante. Porque sem perdão não há vida comunitária. Sem perdão não há interação humana. Sem perdão não há relacionamento, portanto. Se todos os vínculos fossem destituídos a partir do momento que uma pessoa erra com a outra, não haveriam vínculos possíveis. Não haveria vínculo de pai e de mãe, não haveria vínculo de marido e mulher, não haveria vínculo. Então, sob certo aspecto, você perdoa muito, nem percebe. É que você atribui uma carga afetiva ao perdão, achando que você cultiva alguns sentimentos porque não perdoou ainda. Mas como eu falei, o perdão ele tem muito mais um viés intelectual do que propriamente afetivo. Se a cagada é muito grande, é normal ficar com um comportamento alterado depois. Claro que Paciência, com o tempo vai lógico. acertando. É lógico. Não é porque não perdoou. Exato. Né? Vai me trair, no outro dia vai estar tudo bem, a gente vai estar super bem. É porque as pessoas acham que tem que viver na base da canetada. Se a gente não tá bem, a traição aconteceu ontem, se a gente não tá bem hoje é porque eu não perdoei ainda. É normal que vocês fiquem estremecidos por dias, semanas, meses. Toca a vida, meu Deus do céu. O problema é que as pessoas têm muita pressa, é muita urgência. É achar que a vida ela consegue estar sempre dentro de um esquema perfeitinho. Que a gente consegue resolver as coisas da noite pro dia. Não é assim, deixa acontecer. Vive, meu Deus do céu. Tá bom já, né? Tá bom. É? Uhum. Chutei. Então era isso, meus amigos, feito por hoje, mais um vídeo concluído neste canal. Toda segunda-feira ao meio-dia nós teremos vídeos novos por aqui. E é isso. Se inscrevam, comentem, compartilhem com os amiguinhos, com os friends. E meu amor, no 3, tu desliga essa câmera. 3, 2... 3 já foi. 1, 2, 3.